Fala, turma do Pode Colar Podcast. Estamos aqui com mais um episódio do seu Pode Colar Startup. E antes de apresentar nosso convidado maravilhoso, que tem muito conteúdo, que está até aqui o livro, que a gente vai bater muito um papo sobre esse livro. Não esqueça de curtir, compartilhar essa live aqui, que o papo vai ser muito bom. A gente vai saber sobre carreira, sobre como levantar além da queda, né? Nós vamos falar muito aqui sobre vida, sobre carreira, sobre como dar a volta por cima. Então não esqueça de curtir, de compartilhar. Amanhã esse episódio vai estar no Spotify também. Então se você não conseguir assistir ela inteira agora, por conta do dia a dia, você pode escutar no Spotify, fazendo sua academia, escutar no carro, no trânsito. E agora eu vou falar do nosso convidado, que tem mais de 25 anos de liderança, viajou aí por um monte de país também, escreveu esse livro, é empreendedor. Então estamos com ele, Juliano Godoy. É um prazer, meu amigo, estar aqui com a gente. Cara, Brunão, obrigado, prazer é todo meu. Obrigado por me receber e dar um espaço aqui. Prazer bater esse papo com você, cara. Cara, muito bom, eu que agradeço você estar aqui com a gente, né? No Pode Colar. Juliano, da onde surgiu a ideia, cara, de escrever um livro? Sim, eu fico pensando, né? Porque, cara, eu já pensei, eu falei, cara, um dia eu vou escrever um livro. A gente sempre fala assim, pô, um dia eu vou escrever um livro, né? Mas a vida vai levando. Mas qual foi o start pra você falar assim, cara, eu vou escrever um livro? Como é que dizem? Plantar uma árvore, ter um filho e escrever o livro, né? Já fez os três? Já fiz os três já, então já bati minha meta já. Já zerou a vida, já? Já zerei. Começar de novo agora. Tem um pouco a ver com o livro. Bruno, não teve assim, não foi um estalo, né? Não foi um negócio que eu acordei um dia e falei, né? Preciso escrever um livro, etc. O que eu conto no livro, aconteceu comigo passou por um episódio bem complicado. Eu tive uma perda financeira, eu fiz um investimento e perdi $2 milhões, que foi toda a economia da minha vida, né? E aí esse episódio, cara, teve um impacto pessoal muito profundo, me jogou numa depressão, né? Teve um impacto na família, etc. E aí eu precisava sair daquele buraco que eu entrei, né? E escrever o livro me entrou meio como um processo de cura, né? Primeiro foi isso, né? Primeiro, assim, eu precisava tirar aquela dor da minha cabeça, aquela dor do meu coração e colocar no papel, né? E a segunda coisa foi quando eu, né, percebi que, cara, tá bom, entendi o que aconteceu, fui mais ou menos um médico legista, né? Examinando, cara, eu fiz esse passo errado, isso aqui é errado, o que aconteceu, tal. Quando eu terminei, cara, eu falei assim, poxa, eu acho que se mais gente, né, soubesse, né, disso aqui, ia ajudar as pessoas a não cometer o mesmo erro, né? E também pode ajudar as pessoas que estão passando por um momento difícil, né, a ter uma esperança. Né? De novo, o meu que me levou para esse momento complicado com uma perda financeira. Mas, cara, todo mundo está sujeito a alguma curva na vida, né? Seja um divórcio, uma perda de emprego, um negócio que quebra, uma perda de um ente querido, tal. Então, todo mundo ou já passou ou vai passar por um momento escuro na vida, né? E eu espero que esse livro sirva aí de esperança para essas pessoas também. Cara, e assim, pô, você teve uma perda aí de muita grana, né? E como que foi o psicológico nisso, cara? Eu sei que você deve contar aqui no livro, mas assim, não dando spoiler do livro, mas como que ficou o psicológico? Como você teve força de falar assim, cara, eu tenho uma família, tenho uma empresa, eu não posso deixar a minha peteca cair. Pra onde que eu vou? O psicológico foi o mais afetado, né? Porque, de novo, uma coisa, a gente acha que investimento, número, tal, é matemática, né? A gente acha que eu não vou pôr no Excel e aí isso aqui vai me dar esse retorno, etc. Mas o que eu aprendi com isso é que, cara, investimento e dinheiro tem muito mais a ver com a nossa mente, como a gente pensa sobre as coisas, como a gente vê o mundo, como a gente se vê em relação às outras pessoas, do que com o número, né? Então, cara, o meu psicológico foi muito abalado, né? Foi por isso que eu entrei em depressão, porque naquele momento não só eu tinha perdido, né, a minha reserva financeira, o meu dinheiro, mas, cara, eu perdi várias coisas. Eu perdi o meu senso de pressentimento, né? Eu perdi minha identidade, né? Naquele momento eu não sabia mais quem eu era, porque assim, na minha cabeça eu era, cara, um executivo de multinacional, pai de família, provedor, né?
bem sucedido, e aquele gatilho da perda me fez questionar tudo isso. Eu falei, cara, será que eu sou realmente bom? Será que eu sou um bom executivo? Cara, será que eu sou um bom pai? Como é que um pai faz isso com o patrimônio dos filhos, tal? Então, lidar com o psicológico foi realmente o mais difícil para sair daquela situação que eu estava. Demorou quanto tempo para você sair dessa situação e começar a respirar um pouco, né? Vamos dizer assim, né? Sair da água e começar a respirar. Não teve assim um timeline. Assim, esse evento que eu conto no livro ele foi há 6 anos atrás. Né? Então, 2018 para 2019, etc. Eu demorei para reconhecer que eu estava, né, que eu precisava de ajuda, que eu sozinho não ia conseguir, né, sair daquele estado. Então isso digamos assim, atrasou um pouco, né, a minha recuperação. Cara, mas eu acho que assim, demorou uns 2 anos para me sentir melhor. Né? E aí talvez, hoje com certeza, né, eu consigo falar sobre isso, né, consigo não chorar quando eu penso sobre isso, etc. Mas acho que assim, talvez, sei lá, de 1 ano e meio a 2 para eu sentir que voltei a ser eu mesmo. Hoje eu sou o Juliano, não o antigo Juliano, mas eu consigo respirar, consigo tomar decisões ali, vamos dizer, sozinho, né? Uhum. Claro, e aí você falou, pô, chegou um momento lá que você passou por tudo isso e falou, cara, preciso ajudar outras pessoas. Uhum. Foi nessa linha mesmo que você quis ajudar outras pessoas escrevendo o livro? Foi algo mais um sonho pessoal? Como é que foi, cara? Porque quando a gente fala de livro de, assim, você falou de finanças, né? Muito mais mental do que o Excel, né? Quando a gente vai pegar um livro de finanças é muito assim... 10 passos para você ficar rico, né? Trabalha 10 minutos para você ficar milionário, 2 horas por semana, né? E assim, cara, na minha opinião, não agrega. Não é uma coisa que agrega. Pô, 10 passos pra você ficar milionário. Pô, se fosse só 10 passos pra você ficar milionário... Todo mundo era. Todo mundo era, né? Então, eu vendo aqui o seu livro, a gente já conversando antes aqui, eu vejo que isso aqui tem muito mais conteúdo, né? Então, para ajudar as pessoas mesmo que estão numa situação, qual que realmente foi um sonho, foi alguma coisa que falou, cara, eu preciso realmente tirar isso do coração e mostrar para alguém. Como que foi, cara? Acho que foi muito mais... Quando eu estava, né, passando por aquele perrengue, eu queria ter algum livro queria ter lido algum livro que me ajudasse, né? Que fosse alguma história real. Né? Mas eu concordo com você. A maioria dos livros, quando você fala de finanças, né, ele é muitos livros de como fazer, né? É muito focado em, né, ganhe dinheiro enquanto durma, 10 passos para ficar milionário, não sei, esse monte de baboseira que, enfim, que vende pra caramba, né? Mas não dá resultado, que se desse, como você falou, todo mundo, né, ia ter uma vida diferente. E aí, cara, eu tava passando por um problema real, entendeu? Eu tava passando, né? Eu não dormia, eu tinha insônia, né? Eu não sabia como é que eu ia pagar a faculdade dos meus filhos. Eu não sabia, cara, como é que eu ia manter minha família. Então, assim, cara, eu não queria saber de 10 passos para não sei o quê. Eu queria saber, cara, como é que eu lido com isso aqui? Né? Como é que eu vou olhar no olho da minha esposa e falar para ela... Quebrei, né? Como é que eu vou olhar para os meus filhos e falar com eles, aquilo que a gente tinha combinado não vai acontecer mais, porque, né, aconteceu uma coisa, nós vamos ter que mudar a trajetória. Então, eu resolvi escrever um livro real, né, porque eu acho que a gente está vivendo hoje muito no mundo que muito manicurado, muito... como é que eu vou... Tá faltando a palavra aqui. A gente vive num mundo assim que eu acho, né? Muita fantasia, né? As pessoas querem tudo pra ontem, né? E tem muito aquela coisa da imagem, né? A gente vê as redes sociais, todo mundo é feliz, todo mundo é rico, ninguém tem problema, né? Isso aí. E a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Então aí. acho que a gente vive esse mundo... dessa forma, que não existe... E qualquer coisinha vira motivo de cancelamento também, né? Então, eu acho que a gente vive nesse mundo aí que as pessoas querem o mais rápido. E o mundo real é diferente, né? Todo mundo tem problema. Às vezes, uma decisão errada pode acabar com o patrimônio. E, cara, olhando aqui assim...
qual que é o sentimento depois da queda, cara? Depois que você se levanta, qual que é o sentimento de olhar hoje pra trás e falar assim, pô, eu tenho um livro que... Inclusive, você que tá assistindo aqui hoje vai estar no Vila Lobos, Shopping Vila Lobos, na livraria... Da Travessa. Livraria Travessa. Se você quiser ir lá, vai conhecer o Juliano pessoalmente, vai poder comprar o seu livro, ele vai assinar lá o livro. Lá. Então vai lá hoje, hein? Hoje, a partir de que horas? A partir das 19 horas, sexta-feira, dia 31. Isso aí. 31 de outubro, vai lá e pega seu livro, tá? Então, assim, você olha hoje pra trás e fala assim, cara, eu passei por tudo isso, eu quebrei, e hoje eu tô com um livro aqui que ajuda pessoas, um livro que eu conto a minha história, que foi além da queda. Qual que é o sentimento disso? Bruno, hoje, 2025, né, 5, 6 anos depois, eu acho que é um sentimento... Acho que é uma mistura de alívio e realização. Né? Alívio por, de novo, ter saído, né? não tá naquela situação que eu estava, não tá naquele desespero que eu estava, né? Foi realmente um momento bem desesperador. E realização de saber que não só eu consegui, com o apoio da família, dos amigos, da minha fé, tal, sair daquele lugar, e tornar isso num aprendizado, né? Porque acho que é isso que é meio que o legado que a gente pode deixar. Né? Assim, o que a gente pode ensinar as pessoas, poder contribuir, poder deixar para que as outras pessoas também aprendam e, se possível, evitem cometer os mesmos erros. Né? Acho que essa que é a grande realização desse momento. Pô, se pudesse dar um conselho para alguém aqui que está assistindo a gente, assim, qual conselho você daria, cara, com base do que está aqui escrito aqui nesse livro? Eu pegando spoiler aqui. Tem um monte de conselho, assim. Aí, de novo, né, o livro ele não é 10 passos para nada, né? Ele não é manual de autoajuda. É um livro que, cara, eu conto a minha história e através dela eu uso bastante de psicologia e bastante de economia comportamental para entender o porquê eu tomei as decisões. Né? Então, acho que talvez o principal... Né, aprendizado, digamos assim, é você realmente entender como a sua mente te engana, né? Como sua mente leva a tomar decisões que não são as melhores decisões. Então, você aprender a estar alerta, né, e você aprender o porquê que você está tomando as decisões que está tomando, acho que esse que é o principal, né, ou um dos principais aprendizados aqui para compartilhar. Cara, e os amigos sumiram na hora, cara? Isso aí acho que isso aí é polêmico, né? Assim, quando a gente tá bem, tem muito amigo, tem muita gente de volta. Agora, quando você não tá bem, quando você tá quebrado, todo mundo some. Aconteceu isso com você também, cara? Nessa hora que você vê quem são os amigos de verdade, né? Junto, né? Quem que se separa o joio do trigo e você vê quem realmente está ali, não importa o que aconteça. Né? Mas sendo bem sincero, Bruno, acho que parte também foi culpa minha. Né? Por que eu digo isso? Porque assim, quando eu passei por aquele momento de depressão, tinha muita vergonha. Né? Então eu tinha muita vergonha em assumir a minha perda, eu tinha muita vergonha em estar naquele estado que eu estava, né? Eu tinha vergonha de estar passando pelo que eu estava passando. Então eu mesmo acabei me afastando dos amigos porque eu, né, meio que não queria tocar no assunto, né? Eu não queria falar sobre isso. Então eu acabei afastando um pouco das pessoas, dos amigos, digamos assim, mais próximos. Não, então, aí que os mais próximos, que esses queriam saber o que estava acontecendo, ficaram ainda mais próximos, entendeu? Então, assim, meio que tem uma galera, aquele nível médio, que eu falei, cara, vou cortar da minha vida e não mudou muito, né? Mas aí tem a galera que realmente é de verdade, né? Que aí esses ficaram do lado e falaram, cara, não importa, né? Isso aqui aconteceu com você ainda é meu amigo, entendeu? Eu gosto de você, não é pelo dinheiro que você tem, eu gosto de você, não é pelo teu cargo, eu gosto porque é você, entendeu? Porque, eu gosto de bater um papo com você, eu gosto de jogar futebol, jogar baralho, de fazer churrasco, de trocar uma ideia e tal. Então, tudo isso é acessório, entendeu? O seu cargo, a empresa que você trabalha, o dinheiro que você tem, isso aqui, não tô nem aí. Né? Eu quero saber quem é o Juliano como pessoa. Cara, sobra
uma meia dúzia. E ok, e tá tudo certo, entendeu? Porque, cara, quando a coisa aperta, é essa meia dúzia que você precisa. Cara, e você, assim, óbvio, você teve que readaptar o seu estilo de vida, né? Você tinha um padrão de vida ali, e quando você tem uma perda, um tombo desse, você tem que se readaptar. Cara, como que é dar esse passo pra trás, assim? E eu entendo que é um passo muito grande pra trás, né? Porque você tinha um padrão de vida, pô, a gente tá falando de muita grana, e aí, ou você falou, cara, vou tentar segurar aqui até onde dá ainda, e pra não também demonstrar, por uma questão dos filhos, da esposa, como é que foi isso aí, cara? Boa pergunta, cara, porque assim, eu trabalhava na época numa grande empresa lá nos Estados Unidos, né? E aí, felizmente, eu não perdi o meu trabalho. Né? Então, eu continuei com o trabalho. Então, digamos assim, eu não perdi fluxo de caixa. Você perdeu só o patrimônio. Eu perdi o patrimônio. Entendi. Então, obviamente, assim, eu tive uma redução de padrão, etc. Tive, porque, obviamente, você passa a fazer escolha. Então, assim, as viagens que você vai fazer, tipo, não vamos mais tirar férias esse ano, entendeu? Não vamos, né, não vamos fazer mais, não vamos jantar fora, etc. Mas não foi uma coisa do tipo... Cara, não tem dinheiro para comprar comida, nem nada, entendeu? Então, assim, eu ainda tinha meu fluxo de caixa e perdi, de novo, muito mais uma reserva de liquidez que eu tinha. Né? Não mudou tanto. Assim, mudou, mas não foi brusco, né? Você sair de um padrão de vida e falar, pô, tem que se mudar daqui. Não foi um negócio tipo, não, preciso, né, ir para uma casa menor, vender carro, vender isso, vender aquilo, não sei o quê, porque, de novo, né? O fluxo de caixa ele vinha, era mais patrimônio. O que, obviamente, que afetou é que, assim, quando isso aconteceu, eu tinha 42 anos, né? Então, eu estava, na minha cabeça, né, entre aspas, assim, na metade do meu ciclo produtivo. Né? Então, por muito tempo, eu falei assim, cara, eu não tenho mais tempo para recuperar. Né? Porque 20 anos passaram, eu demorei 20 anos para conseguir isso aqui. Então, assim, nos próximos 20, eu não sei se eu tenho tempo e energia. Sim, né? Vai caindo, né? Porque chega um momento que até a sua própria estamina, ela diminui, né? Você fala, não consigo mais trabalhar 16 horas por dia, etc, etc. Então, esse foi talvez o principal reajuste que eu tive que fazer, né? Como é que eu vou repensar meu patrimônio, tendo em vista, né, o tempo que eu tenho pela frente e o que eu quero, né, para a vida. Pô, cara, aí você estava nos Estados Unidos, aí voltando lá para trás, assim, cara, o Juliano, assim, na infância, cara, onde você nasceu, e como você chegou a esse dia da decisão, né? Uma decisão que você mudaria ela, né? Tenho certeza que você tomaria outra decisão. Mas eu sei que você estudou no Unicamp, é um cara muito bem instruído, mas como foi sua infância, cara? Até chegar aqui, ó. Bom, eu, cara, nasci aqui no interior de São Paulo, em Serra Negra, mas meus pais... Cidade boa, hein? Cidade boa, já fui pra lá, já, bom. Adoro Serra Negra, tem família lá e tal. Legal. O pessoal que tá ouvindo, ó, tio Cal, tio Marco, beijo aí. Mas muito, cara, eu tinha uns 7 anos, aí meus pais mudaram para Minas, interior de Minas, chama Patrocínio. E eu cresci lá, minha infância foi lá, então eu me considero mais mineiro que paulista, né? Eu fiquei lá até vim para a faculdade, né? Fiz economia na Unicamp, fiquei lá 4 anos, aí eu consegui uma bolsa para os Estados Unidos para estudar inglês, porque eu consegui a bolsa do Rotary, que era um sonho que eu sempre tinha de morar fora e falar inglês e tal. Fiquei lá uns 7 meses, aí voltei para cá, comecei a trabalhar, entrei na Ambev, no programa Trainee, fiquei na Ambev 10 anos, né? Aí saí, fui para outra empresa que não foi muito bacana, foi uma experiência horrorosa, fiquei lá 2 anos. E aí depois eu consegui a oportunidade de trabalhar na Heinz, que é de ketchup, e fui para os Estados Unidos. Então foi aí que em 2013, eu e minha família, nós nos mudamos para os Estados Unidos e estamos lá desde 2013. Caramba, cara. Sente saudade do Brasil? Cara, eu sinto saudade da família, né? Sim. Muito da família, porque a gente tá sozinho lá. Então, eu, minha esposa e meus 2 filhos. Tá todo mundo aqui, tanto do lado dela quanto do meu lado. Então, isso eu sinto muita saudade. Obviamente, comida, etc. Mas quando eu venho para São Paulo e pego o trânsito aqui, aí eu não tenho saudade, não. Quero voltar para lá. Quando pegar o Marginal aqui em São Paulo, quero voltar. Eu gastei 2 horas eu cheguei hoje aqui, né?
Gastei 2 horas do aeroporto até aqui, cara. Então, tá... Você volta quando para os Estados Unidos? Volto domingo já. Domingo? Então eu vim pra cá só pra vir aqui bater esse papo contigo e pra fazer o lançamento amanhã também. Pô, legal. Cara, falando do lançamento aqui do livro aqui. Então, o que você faria se perdesse tudo? Descubra como transformar sua maior queda no seu maior aprendizado. Vai ser amanhã às 19h, né, na livraria ali no Shopping Vila Lobos. Cara, assim... Alta Life, a editora Alta Life, né? Como você que procurou a editora, você que fez tudo, você teve ajuda das pessoas para poder escrever esse livro, da esposa, que às vezes a esposa fala, por que você não escreve e tal. Você teve ajuda de quem, cara, para escrever? Cara, interessante essa pergunta. E esse, acho que é talvez, assim, 2 aprendizados que eu coloco aqui, e eu vou contar um pouco da história do livro, mas fazendo um parênteses. 2 aprendizados que eu tive nesse tempo, né? Foi tem que aprender a pedir ajuda, né? E aí não importa qual área da sua vida, né? Então, assim, por muito tempo eu quis resolver tudo sozinho, né? Achava que não preciso de ninguém, consigo fazer, tal... E tomar aquele chá de humildade, né, me fez entender que, preciso pedir ajuda. Então, sim, não só pedir ajuda, né, de novo, da minha terapeuta, quando eu, né, precisei entender o que estava acontecendo comigo, mas quando eu resolvi escrever um livro, eu nunca tinha escrito um livro. Então, fui atrás de gente para me ajudar, né? Fui atrás de gente que já tinha escrito o livro, fui atrás de alguém que já tinha escrito um livro para me ajudar, etc., para me ensinar a estruturar as ideias, tal, porque eu queria fazer algo que ficasse bacana, né? E o segundo aprendizado foi, cara, aprender a ficar confortável com o não. Porque o que eu ouvi de não... Né? Tá brincadeira. Né? Porque assim, de novo, eu sou... É a primeira vez que eu publico alguma coisa, né? Então, as editoras, elas têm muita dificuldade para autor novato, autor iniciante, porque não... elas querem investir, de novo, em quem já tem uma plataforma, é mais fácil para elas venderem o livro. Então, assim, achar alguém que topasse investir no projeto, gostasse da história e tal... Cara, acho que eu falei com umas 5, 6 editoras que leram o manuscrito e falaram, não, obrigado, a gente não quer investir e tal. Até que o Rogério da Alta leu, achou bacana e topou bancar essa história comigo. Então... Pô, que legal, cara. Muito bom mesmo. E falar da história do livro, que você falou que vem entrar um pouquinho mais aqui na história do livro aqui. São quantos capítulos? Qual que você acha que você pode dar um spoiler da parte mais importante aqui do livro, para deixar o pessoal com gostinho de, pô, eu preciso comprar. Cara, são 7 capítulos, né? Ele é bem curtinho, assim, acaba sendo, somos 200 páginas e tal. Ele não tem como você ler só um capítulo, sim, porque ele é uma história, né? Então ele vai ligando uma história na outra, tal. Se você ler os 6 sem ler os 5, você vai se perder. Então você tem que ler ele na sequência. Acho que o spoiler que eu posso dar é o seguinte: esteja preparado para o capítulo 4, que é o capítulo que chama A Queda, que é onde realmente eu conto, cara, em detalhe, em fatos verídicos, o que aconteceu, o que eu passei, o que passou pela minha cabeça, né? Enfim, em alguns momentos eu pensei até em tirar a própria vida e eu falo sobre esse momento. Então, assim, esteja psicologicamente preparado para o capítulo 4, que, né, vai... espero que mexa com as pessoas, né? E, cara, tem o capítulo, né, 6 de aprendizados, né? Então, eu espero também que a parte de aprendizados ajude as pessoas, que é a minha reflexão, né? Que, olha, agora que eu já passei por isso, que eu já sobrevivi, né? O que eu aprendi dessa bagunça toda? Então, acho que talvez esses 2 aí, para o pessoal dê com um pouco mais de atenção. Muito bom, cara. Eu dei uma olhada aqui no... dando spoiler aqui, eu vi aqui a importância dos valores, né, cara? Uhum. E aí, assim, tem muita gente que deixa os seus valores de lado quando fica numa situação, pode dizer assim, de vulnerabilidade mais frágil, né? E acho que essa frase, pra mim, ela é muito importante, né? A importância dos valores, né? A gente tem que ter o nosso valor pessoal também, né, cara? E passou assim pela sua cabeça, falou, cara, eu acho que
putz, vou tentar dar um jeito? Ou chegou alguma proposta que você falou assim, cara, eu tô nessa situação, mas se eu for para esse lado aqui, eu vou contra meus valores. Você viveu essa situação também? Não, pelo contrário. Eu acho que até isso, assim, ter passado por isso, me deu uma clareza muito grande dos valores. Me deu uma clareza muito grande do meu propósito e do que eu quero fazer. Então, assim, cara, para mim, família é uma pedra fundamental. Então, assim, eu tenho 2 filhos, meu mais velho tem 19, minha menina tem 17. Então, assim, eu quero deixar como legado um exemplo para eles, né? Então, esse é um guia das minhas decisões. Eu sempre penso, quando eu vou fazer alguma coisa, cara, isso aqui, o Lucas e a Bia vão ter orgulho de saber que o pai fez isso ou não, né? Eu vou poder sentar na frente, olhar no olho deles e falar, fiz isso, ou eu vou querer esconder, né? Então, se eu for tomar uma decisão, esse talvez é o meu critério de tomar de decisão, né? Se aparecesse alguma coisa para mim, né? Que vamos supor, cara, é um emprego para fazer alguma coisa X, que eu, cara, estou em dúvida, não sei o quê. Eu sempre penso, cara, se eu sentasse na frente dos meus filhos e falasse para eles que fosse fazer isso, eu ia ter orgulho ou ia ter vergonha, né? Então, cara, se eu tivesse vergonha, então não é a decisão certa. Pô, isso aí é importante, cara, muito bom. Eu também vi algumas situações assim, de falar, cara, será que meu filho iria se orgulhar? Eu tenho um filho também. Aí eu falei, cara, não, isso aí, eu tenho um filho, então pra mim não serve, né? Eu acho que quando a gente tem filho, a gente fica um pouco mais, como assim... Putz, às vezes eu falo, não é covarde a palavra, mas você fica mais cauteloso, mais conservador. Mais conservador. Mais conservador. Acho que sim. Quando aconteceu, seus filhos eram pequenos, né? A situação. Hoje, né? Com a experiência que você tem, claro que você vai falar, pô, eu faria tudo diferente, né? Mas quando aconteceu, você tinha essa clareza, assim, pô, se eu tomar essa decisão, pô, se eu sentar na frente dos meus filhos, ou não, ela surgiu depois do que aconteceu? É engraçado, porque assim, a decisão que eu tomei, ela acabou se provando errada no sentido do resultado. Sim. Tá? Mas ela não foi uma decisão errada, digamos assim, eticamente. Sim. Entendeu? Então, assim, meio que assim, você colocou na planilha, fez lá a soma, fez vai a dar soma, isso. Recebi orientação dos meus assessores de investimento e tal, e, cara, na conta parecia bater. Então, essa é uma parte que eu conto no episódio, num capítulo aqui de um diálogo com a minha esposa, né? Sim. Que ela perguntando, por que você vai fazer isso? Como é que funciona? E eu falei, não, sentei, falei com o banco falou isso, vai dar certo por causa disso. Então, eu tinha uma convicção muito grande, né? Então, acho que assim, a parte, talvez, dos filhos, não era muito assim, se a decisão era boa ou ruim em termos de ética, né? Acabou que eu fiz uma aposta muito grande, uma aposta concentrada, uma aposta alavancada, né? Então, assim, eu peguei um empréstimo para fazer uma aposta que, né, aumentou, né? Se desse certo, né, não ia ter livro, não ia, né, e a conversa seria outra. Mas deu muito errado, né? Que é o fator que a sorte entra na nossa vida, né? E às vezes a gente ignora o fator sorte, né? A gente gosta muito. Quando tá tudo certo, é tudo você que fez, né? Quando a sua vida dá certo, você fez alguma coisa, né? A gente atribui aquele resultado positivo à nossa competência, né? Mas quando deu errado, aí foi o azar. Mas não é, cara. A sorte e o azar são 2 lados da mesma moeda, entendeu? É a mesma coisa, né? Deu sorte, uma hora caiu de um lado que te derrubou um pouquinho, né? E aí acertou. Cara, muito bom, assim, a sua história, vendo aqui sua história de vida. Tô dando uma pescada aqui no livro aqui, né? Você é um cara que entende muito sobre finanças também, economia, tudo. E hoje, assim, você olhando para trás, olhando tudo isso que passou, olhando para frente, além do livro, a gente vai ter uma parte 2 aí, um livro 2 aí do... Você já pensa nisso ou ainda não pensa, cara? Ainda não, sendo bem sincero, ainda não. Porque, primeiro que assim, dá trabalho, né? Você perguntou como é que foi escrever o livro. Cara, eu escrevi esse livro 4 vezes. Caramba! Tá? 4 vezes. E vou te contar por quê. Assim, a primeira vez eu escrevi em inglês, né? Porque
honestamente, eu tinha medo de publicar ele no Brasil. Né? E aí acho que quando o pessoal lê, vai entender o porquê. Né? Então, já dando o spoiler, né? Tá dando aquela pimentinha. Então eu escrevi em inglês. E aí, cara, enfim, escrevi a primeira vez e tal. E aí, um tempo depois, quando eu estava pronto, eu conheci uma escritora, a Ariane Abdala, que ela, cara, tem vários livros publicados. Ela tem um livro sobre Ambev, um livro sobre BTG, 2 livros super bacana. E, cara, mandei uma mensagem para ela no LinkedIn e falei, pô, Ari, eu li os seus livros, adorei e tal. Eu escrevi um também, você pode ler? Na cara de pau. E ela falou, tá bom, leio, né? E, cara, assim, eu escrevi com 0 expectativa, né? E ela, pô, aí depois a gente fez um call, tal, se conheceu, não sei o quê, e ela topou, ela deu. E ela falou, pô, Juliano, adorei. Você tem que ir pra frente, você tem que fazer alguma coisa. Aí eu falei, não sei e tal. Ela, não, vou te ajudar, não sei o quê. E ela me encorajou e tal. E ela começou, aí ela falou assim, mas você tem que traduzir, né? Porque tá em inglês. Aí eu reescrevi a segunda vez. Então eu traduzi, escrevi o livro para português. E aí ela me apresentou para algumas editoras, que aí eu estava falando, né? E aí, né, para grandes editoras, e aí todas elas fecharam a porta. Falaram, não. E aí eu engavetei o livro, falei, deixa quieto, acho que não é para ser. E aí a Ari voltou e falou, você quer ajuda? Eu falei, quero. Né? Falei, então tá, né, vou te apresentar umas pessoas, tal, e aí apresentou uma editora, que me ajudar com estrutura de texto, tal, beleza. Aí eu escrevi o livro a 3ª vez, né, para deixar o livro no formato mais parecido. E aí, beleza. Aí quando ficou pronto, que aí eu achei a alta, eles toparam, tal, e aí passa por um quarto processo de revisão pela própria editora, né? Que essa foi menor, assim, foi mudança pequena, tal, mas de novo teve que o tempo de ler, de voltar, de refletir, não sei o quê. Então, assim, foram 4 anos de vai e volta, tal. Então, toma muito tempo, é um processo difícil, dá um trabalho. É realizador, é bacana de falar que assim, pô, tem um baita orgulho de ver. Eu tenho um livro aqui meu, né? Então, cara, tem um baita orgulho. Mas para mim o que é mais legal de ver o livro agora, cara, são as mensagens que eu tô recebendo. É impressionante, tô recebendo muita mensagem super bacana. Obviamente de gente que me conhece em algum momento da vida e falando, poxa, né, parabéns, etc. Que pena que aconteceu isso, mas que bom que você superou, tal. Ou que me enche de orgulho, de carinho para as pessoas. Mas, cara, tem bastante gente que eu não conheço, que já leu o livro por algum motivo, né? Talvez viu a indicação, tal, não sei o quê, que manda mensagem para mim e fala, pô, Juliano, obrigado, cara. Porque eu também passei por isso, estou passando por isso, e saber que alguém passou e saiu, cara, me dá uma esperança. Ou então, saber que alguém passou e consegue falar sobre isso, me dá abertura para eu tentar falar também. Entendeu? Cara, um monte de, principalmente homem, cara, não fala de perda, de depressão, de fracasso. É só história boa, só coisa boa, né? Dá certo e tal. Então, principalmente para os homens, quando eles veem isso aqui, eles falam, cara, eu acho que eu preciso falar com a minha esposa. Eu acho que isso que eu estou passando, ela precisa saber também. E isso, cara, tem sido muito gratificante, cara. Muito gratificante. E você falar, assim, quando você está passando numa situação dessa, é libertador também? Cara, você tira um peso, porque assim, igual você falou, pra gente que é homem, quando tem um problema, a gente se fecha dentro do casulo e fala, cara, eu preciso ver. Plano A, plano B, plano C, plano D, plano Z. Eu vou aqui, putz, não deu certo, vou ali. E aí, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Aí, só que em casa você já tá diferente, você já não tá conversando com ninguém, você tá mudado. Não, você tá muito quieto, alguma coisa tá acontecendo. Às vezes a mulher deve falar assim, você tá com outra, né? Tá pensando em outra, você tá quieto. Mas assim, cara, a partir do momento que você fala assim, cara, eu vou falar, é libertador você tirar esse peso, assim, das costas? Olha, mas é difícil. Porque assim, no começo eu fiz exatamente o que você falou. Né? No começo eu me fechei, no começo eu fiquei, não, eu vou resolver, vou dar um jeito. Fiz lá meu plano A, B, Z, né? Falei, não, vou tentar de outro jeito. Evitei conversar sobre isso com a minha família, com a minha esposa, com meus pais, o máximo que eu pude, né? Aquela história. Não, o que aconteceu? Só o trabalho e tal, né? O dia não foi legal. O dia não foi bom, não sei o quê.
Então, assim, por muito tempo eu fiz exatamente o que acho que todos nós fazemos, principalmente homens, né? Cara, evitei, escondi e quis resolver sozinho. E aí eu acho que eu só consegui conversar mais abertamente sobre isso quando eu fui de novo procurar ajuda, né? Acho que o primeiro passo para eu me abrir e falar sobre isso foi com a minha terapeuta, que eu senti mais confortável em poder falar. Porque, assim, naquele momento, quando você está passando por isso, é muito difícil, cara, é muito pesado. Então, assim, para você falar, até para você articular, etc., essa conversa que eu estou tendo contigo hoje, eu não conseguiria ter essa conversa há 4 anos atrás, né? Ou eu iria travar, ou eu iria chorar aqui no podcast, ia lembrar do que aconteceu, ia começar a chorar. Porque, de novo, mentalmente, você não está num lugar que te proporciona falar isso, entendeu? Então, assim, acho que conseguir falar é libertador, mas você tem que fazer na hora certa também. Não adianta tentar acelerar o processo. Sair falando com todo mundo. Porque não vai te ajudar. Entendeu? Pô, e você pretende criar outras cópias em outros idiomas? Igual o inglês? Começou com o inglês, né? Mas você pretende também fazer um lançamento lá fora? Cara, quem sabe, né? Assim, vamos pequenininho, de um dia de cada vez, tal. Vamos fazer esse negócio decolar no Brasil. E aí, quem sabe, se ele conseguir ter uma relevância bacana, a gente leva ele para fora, né? Hoje o meu network ele é até maior nos Estados Unidos do que aqui, né? Eu tô... da minha vida profissional de 25 anos, eu fiquei 12 no Brasil e 3 nos Estados Unidos. Então, eu estou até mais tempo lá do que aqui, né? Então, acho que se eu conseguisse, né, lançar lá fora, lançar em inglês e tal, possivelmente até teria mais tração do que aqui. Mas que agora vindo no Pode Colar, ele vai decolar. aqui vai decolar, cara. Aqui o pessoal vai comprar, o pessoal que vai assistir aqui vai comprar, vai lá te visitar, vai pegar o seu autógrafo lá também. Que você falou que teve que escrever 4 vezes aí, revisar tudo. Cara, você precisou mudar a sua forma de escrita ou você falou, cara, vai ser dessa forma, vou escrever dessa forma aqui? Você falou que teve ajuda, né? Mas, sim, teve que mudar muita coisa, assim, da sua escrita, cara? Ou não? O pessoal falou, pô, tá legal e tá bem autoral, assim. Não, ele mudou, acho que talvez no seguinte sentido. A primeira vez que eu escrevi em inglês, a primeira, acho que ele foi menos um livro e mais um desabafo. Um desabafo, né? Então foi mais eu tirando as coisas da cabeça, do coração, tal, e colocando no papel. Então tinha muita coisa que eu acho que o tom não estava legal, né? E tinha muita coisa que talvez assim, não era até bom falar, né? E aí, mas mas ele serviu para aquele propósito, que era, cara, eu preciso tirar isso de mim, né? Era meio tira de mim e põe em outro lugar, né? E aí quando a Ari se envolveu tal, aí a gente começou a montar ele numa cara mais acho que mais, digamos, comercial, vai. Acho que essa que é a palavra, né? Acho que é mais para atingir o público, etc, etc, né? Sair de um livro que era para mim para um livro que fosse para as pessoas, né? Sim. Você estava falando muito de você ali, né? Eu assim e tal, não de ajuda. Cara, eu ia até te perguntar, você estava falando sobre isso aí de episódio de ajuda e tal. Hoje você ainda faz terapia, passa com psicólogo ou não? Já... Hoje eu parei, né? Mas eu fiz por 6 anos. 6 anos. Então, depois que, de novo, que eu passei por isso, procurei psicólogo, a gente fez o tratamento fez o acompanhamento e tal por 6 anos, mas chegou no momento que assim, a gente percebeu que ok, entendeu? Né? Eu brinco assim, não é da alta, né? Porque acho que, cara, nossa cabeça, a gente tem que estar sempre atento, né? Mas chegou um momento que assim, as questões que eu precisava tratar já estavam endereçadas, né? Então ela falou assim, Juliano, acho que você já tem as ferramentas necessárias para você se virar sozinho, né? Mas eu recomendo para quem, enfim, esteja passando por um momento de dificuldade, quem acha que não consegue resolver sozinho, tal, procure alguém para ajudar, para conversar,
um especialista de preferência, né? Sei que é difícil, sei que no Brasil, enfim, né, tem a questão toda de custo, etc. Mas, cara, o retorno é muito grande, né? Porque, de novo, é a tua saúde mental que não tem preço. E te dá também clareza para você tomar decisão, né? Porque às vezes você, naquele calor de emoção, você quer resolver tudo rápido, né? Não, preciso resolver rápido, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Isso me lembra, esses dias eu também precisava resolver algumas coisas assim, aí quando eu tive a notícia, eu falei, caramba, eu preciso resolver isso aqui. Aí eu falei, não, vou fazer isso, aí daqui a pouco não vou fazer aquilo. Aí eu parei pra pensar, falei, não, peraí, cara. Se eu fizer tudo isso que eu tô pensando, tipo, vai dar tudo errado. Eu só tô pensando besteira aqui, não, vou dar um jeito aqui. Falei, não, cara, ter tranquilidade, ter uma parte que tem que deixar o curso do Rio seguir. É isso aí. E na hora certa a gente toma uma decisão, muda o curso aqui, mas se a gente fica naquela ânsia de, pô, preciso resolver, preciso fazer, preciso... eu tenho todas as respostas do mundo. Aí, cara, é só decisão errada, né? Acho que esse acho que é um ponto que acho que, lendo um pouquinho que tá aqui, dando um spoiler pra galera aqui, acho que tem muito a ver aqui com o seu livro também, né? Isso é importante, cara, porque assim, a saúde mental, você pode perder ela em uma semana, mas você pode levar anos para recuperar. Sim. Né? Então não é igual você tá com uma dor de cabeça, toma um Tilenol, uma Neosaldina e você sara, né? Cara, você vai ter que aprender, se redescobrir, se perguntar, descobrir de novo seus valores, como o teu corpo funciona, então assim, leva tempo, né? Então não é um negócio que você vira uma chave e está resolvido. E muita gente desiste no meio do caminho, porque muita gente quer uma resposta imediata, né? Muita gente quer tomar um negocinho e já resolvi, né? E não é, cara, não é. A pessoa tem que realmente estar disposta a fazer o trabalho, né? Tem que estar disposta a mergulhar e fazer parte, né? Se a pessoa não se comprometer e não tiver a paciência, né, vai se frustrar. Boa. Cara, aproveitar que você tá aqui na minha frente aqui, é um cara muito bem sucedido, é um cara que passou por tudo isso e hoje tá além da queda. Qual que é o conselho que você dá para as pessoas de assim falar, cara, como ser bem sucedido, né? Como conseguir realmente construir, né? Que assim, você até falou que, pô, eu tive uma perda, mas até essa perda você construiu, né? Tudo isso, né? Chegou lá nos 40 anos e tal, mas assim, como você ser bem sucedido, cara? Sei que não existe receita de bolo, né? Vou fazer isso aqui, vai dar certo. E aí a pergunta é, bem sucedido em quê? Cara, em qual campo da vida? Mas assim, profissionalmente, e aí não só nisso, né? Porque assim, você, pô, é um cara que construiu financeiramente um patrimônio bacana, é pai de família, tem uma esposa, tem filhos, né? Então, ter uma família estruturada. Como, assim, você conseguir ser bem sucedido nessa parte, nessas áreas, né? Trabalho, conciliar trabalho e família, porque falam muito, né? Em algum lado vai quebrar um prato, né? Ou é saúde, ou é família, ou é trabalho, né? Então, pô, vou focar no trabalho. Às vezes a saúde vai pro saco, né? Ah, não, vou focar na saúde. Aí você deixa de ganhar mais grana, fazer mais grana. Então, assim, como você conseguir equilibrar os pratos e ser bem sucedido? Acho que tem uma coisa que, assim, eu acredito muito que na vida, a vida é feita de escolhas, né? Então, assim, e toda escolha ela tem uma consequência, né? Cada escolha é uma renúncia, né? Acho que é isso que é o ditado, né? Então, cara, você escolheu alguma coisa, você vai pagar aquele preço, né? Então, assim, se você tem uma empresa e você quer fazer a empresa crescer, etc., aquilo vai te demandar, né? A empresa não vai crescer se você não tiver foco, se você não tiver determinação, se você não tiver comprometido, né? Você não vai chegar a trabalhar das 8 às 5 e achar que o negócio vai deslanchar. Não vai, né? Mas aquilo vai ter uma contrapartida, seja na sua família, seja, né, nas suas amizades, etc. Eu acho que o pulo do gato está em você achar o seguinte, cara, como é que eu vou usar a palavra equilíbrio, mas assim, não mas como é que você minimiza os efeitos colaterais, ali, né? Entendeu? Porque assim,
Honestamente, eu não acredito em equilíbrio. Porque assim, a sua vida você nunca vai ter tudo igual, entendeu? Tudo no equilíbrio que você, cara, é 20% família, 20% isso, 20% aquilo. Não dá, cara. Assim, tem hora que vai ser 40% uma coisa e 5% outra. Mas você tem que ser inteligente o suficiente para entender que não, agora isso aqui dá para ser 30, isso aqui pode ser 15. Então, como é que eu vou balanceando, né, o que importa para mim ao longo do caminho? Bacana. Faz sentido? Total. Eu escutei o Benchimol falando sobre isso, né? Eu fui numa palestra, ele falou, cara, não tem como ser 100% equilibrado. Uma, porque a vida, ela não é equilibrada. Exatamente. Assim, amanhã você pode ter um problema e você vai ter que desequilibrar alguma coisa, né? Mas você tem que minimizar o impacto. Realmente, você tem que minimizar e falar, opa, peraí. Se eu for por esse lado aqui, se eu tiver impacto, ele é menor, né? Não vou sofrer tanto colateral aqui. Eu conto um pouco sobre isso no livro, cara, da minha própria escolha, né? Por muito tempo, assim, eu coloquei um foco maior, né? Talvez assim, desproporcional na minha carreira, né? E aí isso teve né? Quais foram os efeitos, né? Os bons efeitos? Cara, ok, construí uma carreira internacional, tive cargos legais, tive né, compensação bacana, tal, etc. Mas quais foram os efeitos colaterais? Cara, eu precisei mudar em 2 países, morei em 8 cidades diferentes, mudei de casa 17 vezes, né? Então, assim, esses são os efeitos colaterais. Sim. Né? Felizmente, né, minha esposa aguentou, tá junto até hoje, meus filhos, enfim, cresceram bem e tal. Mas, cara, cada mudança era um perrengue, né? Quando eu passei por esse momento, de novo, complicado, de depressão, etc., eu entendi o seguinte, cara, a carreira pode esperar agora, porque eu preciso focar na minha saúde mental. Porque nada vai adiantar, né? Não adianta eu ficar focado em qual vai ser o próximo cargo, a próxima promoção, se eu não estiver bem, né? Eu psicologicamente bem, e se eu não estiver com a minha família bem estruturada. Então, tirei o pé do trabalho, né, fiz lá, não vou dizer que fiz o básico, mas eu fiz o suficiente, né, para não, né, para não dar merda. Você manda ele embora, né? Os caras falam tchau, obrigado. Mas coloquei um peso desproporcional, né, para resolver minha cabeça, né? Então acho que o segredo tá aí, cara. Você entender assim que fase da vida você tá e aonde que precisa aumentar ou mexer no volume, entendeu? Agora eu preciso aumentar por aqui, agora eu preciso diminuir aqui. Cara, isso que eu ia te perguntar, porque assim, você falou que ficou em depressão, né? Só que você tá trabalhando, tá executivo, tudo. Cara, e aí, como tomar uma decisão pela empresa com a cabeça a mil ou no estado depressivo, né? Porque assim, não sei as pessoas aqui, mas quem já passou por uma situação de depressão, você não consegue ter clareza muitas vezes para tomar uma decisão, ou você, tá bem, né, para tomar uma decisão, né? Cara, como que era, assim? Foi difícil. Acho que o resumo é difícil. Porque assim, o que acontece? Um é que você tá... Você duvida mais de você mesmo, né? Então, quando você está naquele momento, você fala assim, cara, será que isso é a decisão certa? Quando você está bem, você tem uma autoconfiança maior, né? Mas quando você está num lado escuro da vida, você fala, não sei se o que eu estou fazendo está certo. Aí, para mim, o que ajudou, cara, foi dividir muito com o meu time e dividir muito, de novo, com os meus colegas que estavam do lado, né? Falei assim, olha, temos que fazer esse projeto, esses são os prós e os contras, esse aqui que dá pra gente fazer, esse aqui que vocês acham, como é que dá pra gente fazer? Então, assim, dividir muito, falar muito, foi o que ajudou a tomar a decisão. Eu aprendi, acho que talvez o aprendizado que eu tive nessa época foi diminuir o peso, entre aspas, da minha opinião na decisão e dar mais peso para o meu time, dar mais peso dos inputs de outras pessoas na tomada de decisão. E alguém da empresa assim soube na época, alguma coisa, soube? Tem várias histórias no livro aí que eu conto. Consegue contar uma pra gente? Consegue contar alguma pra gente aqui do... Consigo, cara. E aí acho que eu vou contar duas, então. Tá. Uma é assim... um episódio que eu tive com o meu gestor direto, né? Sim. Quando eu perdi tudo, e aí na hora eu falei, vai na merda, né? Assim, não tô bem e tal, então procurei, contei para ele o que aconteceu e falei, olha, tô te contando aqui para você saber que, cara, tá difícil, né? Que, poxa, eu não tô legal, etc.
mas não estou pedindo, né, para você me, né, passar a mão na minha cabeça, nem nada, só para você saber. E se você notar que, né, que eu, enfim, não estou entregando de acordo, ou que eu estou atrás em alguma coisa, tal, pô, me chama no canto, me dá um puxão de orelha, tal, mas para você saber o que está acontecendo, né? Então essa era a minha intenção na conversa quando eu abri para ele estar acontecendo. E aí, cara, ele entrou numa paranoia de tipo de competição, né? Do tipo, não, mas eu também perdi dinheiro. Putz. Não, mas né, você não é o único que perdeu. Não, isso acontece com todo mundo. Não, mas entendeu? E aí foi um negócio assim, cara, pô, bicho, né? Veio com tal. Não, porque eu também, quando eu troquei de emprego, a ação onde eu tava 100, agora dobrou e aqui a ação despencou. E eu falei, pô, sinto muito, cara, desculpa, né? Mas a minha situação é isso aqui, né? Então assim, eu fui em busca talvez de ser ouvido, né? E de apoio, e, cara, o que eu ouvi em troca foi basicamente assim, cara, o problema é teu, se vira, né? E em contrapartida, teve um episódio com o meu time, né? O meu time direto. Que uma coisa que me incomodava bastante como líder de pessoas era você... Assim, eu me sentia desconectado, né? Eu não sentia que eu não estava entregando muito para eles, que eu estava muito presente, etc. E aí, obviamente, também evitei bastante tempo de falar sobre o assunto e tal, mas aí quando eu estava melhor tal, eu coloquei tudo na sala e falei, pessoal, quero dividir uma coisa com vocês, pessoal, fora do trabalho. Né, aconteceu isso, tive uma perda financeira grande, tô passando por um momento difícil, não falei que eu estava deprimido, mas eu estou passando por um momento complicado, tal, quero que vocês saibam. Estou tendo que recomeçar, em casa está meio bagunçado também, tal. Mas, de novo, precisando, quero que vocês saibam que eu estou aqui, né, quero que vocês saibam que eu puder ajudar, vou ajudar. Se vocês acharem... Se vocês sentirem que eu estou agindo diferente do Juliano que vocês conhecem, me avisem, né? E saibam que é por isso. Para eu poder me ligar e virar a chavinha, né? E, cara, o que eu vi naquela sala foi outro tipo de reação, né? Foi o pessoal realmente falando, poxa, sinto muito. Tô junto com você. Tô junto, que pena, né? O que a gente pode te ajudar? Tem alguma coisa que você está tocando que a gente pode, né, tirar de você e tal. E aquilo, cara, criou uma conexão muito maior com o meu time, né? Criou uma empatia e uma conexão mesmo, cara, que não teria acontecido, né? Então, acho que são duas histórias aí. Bacana. Aí nesse meio tempo, assim, o seu chefe ficou em cima, assim, falou, deixa eu ver se ele tá... Você sentiu isso aí dele, tipo, uma desconfiança? Será que ele tá trabalhando? Não, ou você não... teve isso, cara? Cara, não, porque pouco tempo depois eu troquei de chefe. Né? Então, esse também era um ponto que eu conto. Assim, a empresa estava passando por um momento muito complicado e onde o turnover era muito alto. Sim. Né? Então, a gente, cara, a cada 6 meses eu fiquei nesse lugar 7 anos e tive 12 chefes. Caramba. Então, basicamente, um a cada 6 meses. Né? Mais ou menos. O que não ajuda, cara, obviamente não ajuda a empresa, né? Você tem um turnover desse tamanho e não ajuda no desenvolvimento das pessoas, né? Quando você, né? Obviamente, você ter zero é ruim, turnover zero é ruim, mas ter um turnover tão alto assim, cara, você não cria um histórico, você não consegue focar nas pessoas, nos clientes, etc. Então, né, naquele caso particular daquele chefe, cara, foi rei morto, rei posto, entendeu? Então seguiu a vida depois, né? Você falou, é importante, né, cara? Assim, ponto turnover muito alto, assim, não cria vínculo, né? Não cria, cara, não cria, porque assim, imagina que, pô, eu sou, né, você é o meu gestor, né? Aí você fala, Juliano, olha, cara, aquele projeto que você fez, parabéns, sensacional, mandou bem nisso, aquela reunião com o cliente, mandou bem naquilo, isso aqui continua fazendo, tal. Mas, ó, você tem que melhorar do jeito que você falou, você tem que melhorar não sei o quê, deixa lá os pontos. Beleza, vou trabalhar nisso aqui. Cara, daqui 6 meses você vai embora, cara, chega um outro cara, ele não vai entender, entendeu? Aí vamos supor o seguinte, o teu chefe inicial te deu um feedback que você não participava da reunião. Cara, você ficou muito calado, eu quero te ouvir mais.
Beleza. Aí entra um chefe novo, aí você tem uma reunião, você começa. Não, tem que fazer isso, vamos fazer aquilo, tem que fazer isso para melhorar a venda, tem que isso aqui. Aí o chefe novo vem e fala assim, bicho, cala a boca, cara, você fala demais. Eu falo, não, mas espera aí, tem um contexto aqui, né? Tem uma história. Então, realmente, assim, você ter um turnover de liderança muito alto é complicado até para desenvolver as pessoas. E outros, tem que criar outro relacionamento, do zero, né? Zero game, né? Que eu falo muito, às vezes você tá ali trabalhando, tem uma forma de trabalho, né, tal, aí, pô, mudou. Aí você fala, putz, como que esse cara é? Qual que é a forma de trabalho dele? E não é só isso, cara. Tem um fator que é importante, cara, que é assim, confiança. Quanto tempo leva para você confiar numa pessoa? Demora. Não é? Demora. Demora. Exato, entendeu? A pessoa tem que comer um pouco de sal com você junto ali pra você falar, pô, peraí, o cara tá comigo mesmo. Né? E aí, pô, aí dá que você pega a confiança, muda. Exatamente. Aí fala, pô, você tem que começar de novo o relacionamento. Aí você mostra o seu trabalho de novo, pô, legal. Aí troca, você fala, pô, de novo, meu. De novo. Então você sempre tem que estar ali na alta performance todo momento, porque senão o cara fala, pô, esse cara não trabalha. O cara chega e fala, esse cara nunca trabalhou na vida aqui, esse cara não produz, não performa, tudo. E hoje você cuida de quantas pessoas assim, estão abaixo da sua gestão? Como que tá hoje? Hoje eu tenho um time de 650 pessoas, mais ou menos, espalhados em, sei lá, 4, 5 países. Tem gente nos Estados Unidos, no Canadá, na Guatemala, na Inglaterra, Singapura e na Índia. Então, umas 6 pessoas. 6 países, desculpa. E é isso aí. Um time grande. E como gerir essa galera toda aí? Às vezes a gente escuta assim, pô, você é um líder, você precisa ter bons líderes abaixo de você, os seus generais, para poder ir passando a cultura ali da empresa, tudo. Como que... Obviamente isso é fundamental. Você ter gente boa no lugar certo é fundamental, porque, de novo, né, ainda mais pensando numa empresa global, onde você tem gente em diferentes países, etc., você tem que ter gente boa naqueles lugares para poder não só garantir o dia a dia, né, mas também garantir que a estratégia está sendo implementada, etc. Então, acho que a primeira coisa é essa, ter gente alinhada, né, gente que enxerga o que você enxerga, que está lá para, enfim, te ajudar na missão. Mas a segunda coisa, cara, tão importante quanto você ter gente boa, é você ter clareza da visão. Né? O que a gente vai fazer aqui? Né? O que a gente tem que fazer? Qual que é a nossa visão? Se não tiver isso aí, o que a gente vai entregar? Quais são as nossas metas? Quais são os nossos objetivos? Aonde a gente quer estar no final do ano? Né? Cara, vai ficar um monte de gente batendo cabeça. Então, você ter gente boa, com uma visão clara, acho que essa é a receita para você liderar qualquer time de qualquer tamanho. Boa. Cara, você que agora tá com um livro aqui, vai lançar esse livro, tenho certeza vai ser um best-seller. Para quem quer escrever um livro, né? Quem tem o seu sonho de escrever um livro, tem vontade de também contar sua história, ajudar pessoas, qual que é o conselho que você dá? Tenha paciência. Saiba lidar com os nãos. Paciência e resiliência são as duas coisas, né? Porque, cara, acho que assim, uma das coisas mais difíceis, obviamente, assim, lidar com não, é chato, é difícil. Mas, cara, o que era mais difícil é quando eu acordava, porque de novo eu estava trabalhando, né? Sim. Então, assim, não é que eu fui para a montanha e escrevi o livro, né, no fim de semana, num retiro, etc. Cara, eu estava trabalhando enquanto eu escrevi isso. Então, assim, eu acordava às 5 da manhã, ia para um computador lá, para o escritório e ficava lá. Bicho, tinha dia, né, e aí, assim, eu coloquei, né? Eu coloquei na minha agenda, tal, todo dia das 5 às 7, são as 2 horas que eu vou escrever, não sei o quê. Cara, e eu falei, vou fazer isso durante a semana, porque, de novo, fim de semana vai ser sagrado para a família, tal, então vou separar esse tempo durante a semana. Cara, tinha dia que eu sentava lá, ficava 2 horas no computador e não saía nada. Saía 10 palavras. Eu escrevia, apagava, ficava uma bosta, não sei o que e tal. Aí dava 7, eu falei, preciso trabalhar. Não escrevi nada. Tá que pariu. Então, assim, né, a resiliência é dessa também, sim, né? Porque você tem que ter a perseverança de que não é só um dia que não vai sair nada, são vários dias. Aí você tem que desenvolver métodos, né? Tá bom, sim, como é então como que eu vou sair dessa? Aí coisa que eu aprendi é, cara, escreve X palavras por dia. Não importa se é bom ou ruim, entendeu? Mas escreve aquilo, né?
E aí depois você vê. Aí depois no outro dia você volta e vê, não, ficou ruim, joga tudo fora. Ou não, dá para aproveitar a metade, não sei o quê, e melhora tal. Então, acho que esse é um pouco do aprendizado também pra galera. Pô, que legal, Juliano. Cara, daqui a pouco eu vou te fazer uma pergunta, que é a pergunta que a gente faz, que é a pergunta do milhão aqui, hein? Rapaz. Tem que responder a pergunta do milhão, hein? Você viu que eu não sou muito bom em milhão, né? Não, mas vai responder a nossa pergunta do milhão aqui. Cara, quem foi a pessoa, e aí eu já até imagino assim, mas quem foi a pessoa que você pode falar assim, cara, se essa pessoa não estivesse na minha vida, não teria saído isso, eu teria ficado ali. Vamos ver se vai acertar, né? Cara, não, acho que foi a minha esposa, foi a Renata, cara. Foi a Renata. Porque, por vários motivos, né? Um que, assim, tem um ditado que diz o seguinte, quando o dinheiro não entra pela porta, há o risco do amor correr pela janela, né? Então, cara, se o teu relacionamento ele realmente não é verdadeiro, né? E aí não é só amor, né? Mas é também companheirismo, é também amizade, né? É mais, eu acho que é muito mais do que, né, só amor. É tua vida inteira. É muito fácil de quebrar, é muito fácil de acabar, né? E aí acho que assim, para mim, qualquer teste de fidelidade, né? Você quer fazer um teste de fidelidade, não é você colocar assim, pega a tua esposa e coloca ela numa ilha deserta com um monte de cara sarado para ver se ela continua fiel. Esse é fácil. Você quer testar a sua mulher te ama mesmo, se ela ficar do teu lado? Experimenta perder tudo, né? Se ela ficar do teu lado, porque realmente é de verdade o negócio, né? Porque, cara, eu acho que não tem nada mais difícil que um casal pode passar junto, cara. Acho que não tem nada mais estressante, não tem nada mais desestabilizador do que a insegurança financeira. Então, acho que o fato dela ter suportado aquilo, me apoiado, ficado do meu lado esse tempo todo, foi fundamental nessa virada de chave. E quando você falou pra ela, cara, você deu a notícia, como é que foi a reação? Cara, na verdade, eu fui obrigado da notícia, né? Não é que eu... Né, ficou postergando uns dias. Eu fiquei enrolando tal, bastante tempo. E aí, como eu contei um pouco, né? Não, tô com problema no trabalho, teve uma reunião ruim e tal. Mas um dia, cara, eu cheguei em casa, ela meio que trancou a porta, você não vai entrar enquanto você não contar o que está acontecendo, né? E aí eu falei, não é nada, não, tá errado, alguma coisa tá errada. Fala. E aí, cara, eu desabei, né? Assim, comecei a chorar igual criança e tal, né? Falei um momento de coisa, nem sei direito o que eu falei, aí, enfim, consegui contar. E foi assim, aí, cara, eu lembro que eu tava, cara, sentei no chão, tal, tava chorando, aí depois que eu me acalmei e tal, obviamente ela chorando também, ela me deu um abraço, falou, não, a gente vai ficar bem, vai ficar tudo bem. E eu falei, não, você não tá entendendo, eu perdi tudo, né? Você não... Aí ela, não, é só dinheiro, você perdeu só dinheiro, você ainda tem a gente, nós vamos sair dessa junto. E na hora, cara, assim, foi difícil de entender, porque assim, cara, pra mim, assim, é tudo que eu tinha construído, né? Minha carreira, o patrimônio e tal. Mas hoje eu entendo que, assim, realmente, cara, assim, hoje eu entendo que é só dinheiro. Porque, assim, eu ainda tinha tudo que mais importa. Ainda tinha o amor da minha família, ainda tinha minha ética de trabalho, ainda tinha força de vontade, ainda tinha resiliência, né? Ainda tinha o network que eu tinha construído. Então, assim, eu perdi papel, né? Mas o que importa na vida de verdade, eu, graças a Deus, né, ainda tenho, que foi fundamental para eu sair de onde eu saí. Ah, muito bom. E para quem quer comprar seu livro, cara, assim, como é que faz? Cara, ele tá, obviamente, na Amazon, né? Então, quem for lá comprar na Amazon, por favor, já deixa um review também, ajuda bastante. Estamos com 86 reviews hoje cedo, então vamos ver se a gente chegar nos 200 logo. Boa. Mas também, cara, acho que toda livraria online tem, então eu vi no Magalu, tem toda livraria online, já tem também, então tá. Se for na internet, procurar Além da Queda, for no Google, Juliano Godoy Além da Queda, você vai achar facinho. Ah, muito bom.
Juliano, você também faz as divulgações no seu Instagram, nas suas redes, também faz a divulgação do livro, conta um pouquinho da sua história, como que é a sua parte social aí também? Cara, eu uso mais o LinkedIn, então o LinkedIn é Juliano Godoy, né, facinho. Eu vou daqui a pouco tá aqui me me conectar, hein? Vou me conectar isso aqui. Aí. Manda lá. Vou me conectar. E, cara, o Instagram a gente tá fazendo algumas coisas e tal, mas eu, honestamente, eu uso o Instagram mais para o lado pessoal e tal. Então, o LinkedIn, onde eu tenho mais coisas sobre o livro, mais coisa também sobre carreira, né, também da minha vida executiva, que eu divido, né, bastante coisa também do que eu faço no trabalho, etc. Então, o LinkedIn é um... Eu vou me conectar com você ali, que eu quero aprender umas coisas aí mais... Essa parte executiva, mais parte de negócios mesmo, liderança, gestão. Bora lá. Com certeza vou me conectar. Para você que quer conectar também com ele, vai lá no LinkedIn. Juliano Godoy. Isso aí, ó. Juliano Godoy tá aqui. Ó, facinho. Você que quiser comprar, vai lá na Amazon, numa livraria online, coloca Além da Queda Juliano Godoy, você vai conseguir comprar. É de fácil acesso para você ler, para você receber, para você... Saiba que você vai aprender muito, cara. Eu tô dando uma lida aqui, tá de frente com esse cara aqui que tem muito a ensinar, é totalmente diferente. E eu vou fazer a pergunta de 1 milhão, cara. Bora lá. Vou fazer a pergunta de 1 milhão. Vou até tomar uma água então, aí que... Peraí, pra me preparar. A gente sempre faz essa pergunta pros nossos convidados aqui. Né? Cada um dá uma resposta diferente, mas é uma resposta mais íntima, assim. Pra você, Juliano Godoy, qual é o sentido da vida? Rapaz... Cara... Hoje são meus filhos, né? Assim, tudo que eu faço é para ele, por eles, pro bem-estar deles. Acho que um grande motivo que eu consegui sair também de onde eu saí era saber que eu tinha que tomar conta deles, né? E que o amor deles não tinha preço. Então, acho que para mim, hoje, o sentido da vida são os meus 2 meninos, meu filho e minha filha. Cara, muito bom, um papo muito bom. Deixa novamente suas redes sociais aí, fala um pouquinho mais do livro, pra galera que quer conhecer, quer comprar. Se tiver mais alguma coisa pra falar, espaço tá pra você aí. Bora lá, obrigado. Bom, gente, então, Além da Queda, Juliano Godoy, você acha na Amazon e também em qualquer lugar online. Se for na Amazon, deixa um review, por favor. Você me acha no LinkedIn, também Juliano Godoy, super fácil. Espero realmente que esse livro te ajude bastante, né? Te ajude a entender como funciona a sua cabeça, como funciona a sua mente, como funcionam as suas decisões na tomada de decisão para investimento. E, de novo, para alguém que estiver passando por algum momento de dificuldade, algum momento que a gente acha que não tem esperança, espero que esse livro seja aí uma chama de esperança para você. Cara, eu vou ler. Por vou ler favor. esse livro aqui de verdade. E ó, o teu assinado tá aqui, então eu vou deixar. E, cara, vou deixar também uma meia dúzia contigo aí. Com certeza, a gente vai fazer um sorteio aqui. O pessoal do Pode Colar. Isso aí, então, pra você que tá assistindo, você vai deixar aqui na descrição aqui, #Além da Queda. Vamos fazer essa campanha tanto aqui quanto no Instagram. Vou fazer uma postagem, uma foto minha com o Juliano. Você vai lá no Instagram agora, você vai colocar #Além da Queda e a gente vai fazer um sorteio das pessoas aqui pra ganhar o livro. Bacana, Juliano. Vamos deixar aí uns 10 livros assinados. Opa, aí. Muito bom, hein? Vou fazer. Juliano, muito obrigado. Foi um prazer bater esse papo com você, cara. De verdade, eu saio daqui com uma outra cabeça que não é só planilha Excel, é mais o mental. A gente tem que controlar a nossa mente para tomar decisões. Que independente da situação que a gente tá, pode existir o após, né? Além da queda, você consegue se levantar e você precisa de ajuda, precisa ter as pessoas certas ali, tá com você. Acho que só foi um pouquinho de tudo que você falou. Eu vou ler esse livro com certeza, cara. Eu gosto de ler e eu vou ler e depois a gente... Tô com um projeto de, aqui no estúdio, a gente montar aqui um cenário e vai estar no nosso cenário esse livro aqui. Bacana. Né? Além da queda, vai ser lembrado aqui sempre aqui pelo Pode Colar. Obrigado. Bruno, eu agradeço o espaço, cara, demais. Obrigado por me receber, por poder dividir a minha história, dividir a história do livro. E aí, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aí nesse episódio. Valeu. Não, e as portas estão abertas aqui quando você vier pro Brasil novamente. Entre em contato que você vai vir aqui falar com a gente. Aí a gente vai contar outras histórias. Fala, pô, best-seller top 1 aqui do Brasil aqui. A gente vai contar outras histórias.
Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo aqui. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Nosso Instagram Pode Colar PDC. Meu Instagram é Brunão Pode Colar. Estamos no TikTok, no Kawaii. Lá no Spotify, você vai fazer diferente. Você vai se inscrever e vai dar 5 estrelas pra gente. Você fazendo isso aí vai ajudar a trazer mais convidados, como o Juliano aqui, que traz muito conteúdo pra gente, beleza? Obrigadão, Juliano, de novo. Brunão, valeu. Obrigado a vocês. Obrigado, e até a pessoal. próxima. Valeu.